Rio de Janeiro, candidato, enfrenta alguns problemas na área social que se manifestam na condição de vida da população que vive em comunidades carentes, nas chamadas favelas. Há uma quantidade enorme de pessoas que ainda vivem em condições subhumanas. Quer dizer, que tipo de avaliação o senhor tem dessa questão e que tipo de contribuição pode se esperar do senhor em caso se eleja senador? Bom, a questão direta do senador, com relação a isso, de respeito ao orçamento da União, que é outro problema crucial. Porque, pela Constituição brasileira, o orçamento, ele é meramente autorizativo. Então, é feito o orçamento através de uma lei que é enviada pelo governo federal e há emendas parlamentares, né? Essas emendas parlamentares, elas acabam virando o jogo do poder, né? Esse é o jogo do poder. Por quê? Metade da Câmara dos Deputados não se reelege. Da metade que se reelege, 26% dos que voltam são aqueles que conseguiram liberar as suas emendas. Para liberar, é preciso que o governo libere. Tem até hoje um ministro de emendas, o Alexandre não sei o quê, ministro de emenda, que fica ali no Congresso negociando, barganhando e tal. Não é nem o mensalão, não, é o jeito da emenda. Então, a preocupação do orçamento, ela deve ser prioritária para essas questões. Primeiro, a educação. Essa questão é essencial. Está bem, mora no morro, as condições são ruins. Está bem, está bem. Eu tenho ido com Gabeira, agora viemos da Mangueira, ali para aquele lugar pior, mais triste da Mangueira, enfim, Chalé, Candelária. Pois é, mas como é que libera isso? Com educação. Educação fundamental, de boa qualidade, universal, gratuita e de tempo integral. Pronto, aí começamos. Bom, essa é a primeira questão. A segunda questão é a saúde. No colégio, o menino tem que ter acesso à saúde. Essa é de um lado. De outro lado, qual é a outra ponta? É a saúde do idoso. A gente vai ficando velho, vai precisando de mais remédio. E o salário vai diminuindo. Então, essas questões, o orçamento da União Federal, ele tem que ser voltado para isso, para essas questões que afligem a população. É claro. O senhor acredita, então, que o orçamento não seja votado de maneira absolutamente correta, em consonância com os reais interesses da sociedade? É isso? Que, na realidade, pelo que eu posso depreender da sua fala, se vota o orçamento sem uma sintonia fina com o que realmente interessa à sociedade brasileira, é isso? É exatamente isso. Agora, se o orçamento for meramente autorizativo, eu, senador, que eu respondo a sua pergunta, então. Eu, senador, de oposição, faço uma emenda, por exemplo, contemplando essas áreas carentes. E essa emenda ao orçamento, que é autorizativo, ele não é imperativo, autoriza o presidente da República a liberar a minha emenda para o Morro da Mangueira. Aí vem o ministro de Emendas e diz assim: olha aqui, senador, vota isso com o governo. Mas eu não quero votar isso com o governo. Não, ou você vota ou não tem emenda. Então, olha aqui, vamos lá. O orçamento, ele tem que ser, não pode ser autorizativo. Ele tem que ser imperativo e tem que ter essas preferências. Pois não. Só para a gente mudar agora um pouco de assunto, seguinte, o senhor falou ainda há pouco que esteve com o candidato Gabeira na Mangueira. Ele falou e discorreu muito sobre orçamento. Juntando orçamento e Gabeira, nós vamos acabar o noticiário que dá conta de que a candidatura de Gabeira enfrenta sérios problemas financeiros por conta do não cumprimento de uma suposto compromisso do PSDB com a campanha. Qual é o quadro, que tipo de gravidade tem esse problema e como vocês da coligação estão enfrentando a questão? Não, já melhorou. Alguns recursos. É porque também os recursos que estão... Essa é outra questão terrível. Porque, olha, se um candidato ele gasta não sei quantos milhões, não tem almoço grátis. Eu estou fazendo a minha campanha com o meu recurso próprio, faço questão disso. Né? Tirei da minha poupança, vou fazer minha campanha, uma campanha modesta. Agora, se eleito, não tem compromisso com ninguém, com empreiteira, com banqueiro, com nada. Agora, o candidato vai e pega milhões e milhões e milhões e milhões e milhões. Ele vai ter que pagar isso. Como ele não tem dinheiro, vai pagar com obras do Estado, com benfeitoria do Estado.
Realmente, a campanha do Gabeira é uma campanha mais modesta. Agora, já temos alguns recursos, né? Já conseguimos alguns. Então está resolvido o problema. Candidato, o senhor tem 7% dos votos, de acordo com a pesquisa Datafolha. Essa é uma pergunta que eu repito a todos que sentam nessa bancada. Muito prazer. Que tipo de argumentação o senhor teria para levar aquele telespectador que está acompanhando o senhor pela câmera, para convencê-lo a votar no senhor e não naqueles que estão liderando o processo de disputa para o Senado? Ou seja, por que votar em Marcelo Cerqueira? Bom, primeiro são 2 votos, né? E eu até fiquei surpreendido com os 7%, porque eu estou há 20 anos fora das ruas, né? Não tenho nenhum recall. Os candidatos que estão na frente é porque tem um recall, não é por eles, é porque eles têm um recall. São 2 votos. Agora, no dia 17, começa o horário dito gratuito, né? A TV gratuita. E agora, no final de agosto, é que começa a competição. Eu não votaria num candidato porque ele tem mais ou menos. Você acha que eu sou preparado? Um advogado, professor de direito. Estou em hora de retribuir o que a escola pública me deu no primário, na universidade, no doutorado, sou titular de direito, tudo gratuito. Estou na hora de retribuir. Se o eleitor acha que eu mereço esse voto, não porque 7 ou 10 ou 20, se eu mereço esse voto, pois dê esse voto. Candidato, qual é a sua visão sobre o governo Lula? O senhor é um homem de esquerda, um homem que militou na esquerda ao longo de toda a sua vida, tem uma trajetória, uma história inscrita nos anais da esquerda brasileira e, finalmente, o Brasil foi governado, quer dizer, por um presidente eminentemente vinculado à esquerda, um presidente que foi criado e forjado nas fileiras do sindicalismo e depois no PT. O senhor não apoia a candidata desse presidente, o senhor apoia o ex-governador José Serra, do PSDB. Como é que o senhor avalia isso? Quer dizer, que tipo de síntese e avaliação o senhor faz do governo Lula e quais as razões que o levam, além da questão partidária, que obviamente também é uma questão de peso, a não apoiar, digamos, esse governo de esquerda que chegou ao seu final com índice de aprovação tão acachapante como é o do presidente Lula, 80% dos brasileiros aprovando seu governo? Primeiro, eu acho que ele merece, né? Agora, ele não é candidato, né? O Lula não é candidato. É a Dilma contra o Zé Serra. Em 63, o Zé Serra foi candidato a presidente da UNE e eu fui candidato a vice. Isso em 63, portanto tem 47 anos. Nesses 47 anos, enfim, depois a UNE foi queimada, houve o golpe de Estado, nós fomos para o exílio, para o desterro. Ele foi para o Chile, eu fui para o Chile com ele, eu voltei, ele não teve condições de voltar. Enfim, fiz a minha vida acadêmica aqui, política aqui, ele estudou no exterior. Enfim, eu estou nessa campanha com o Zé Serra porque dou o testemunho da vida dele, né? Eu tenho confiança nele. Você veja, ele foi secretário de Montoro, secretário de Estado, foi prefeito, governador, ministro, governador de São Paulo, prefeito de São Paulo, ministro da Saúde, ministro do Planejamento, deputado federal, deputado constituinte. Ele tem uma capacidade de trabalho imensa. Eu não quero com isso diminuir a Dilma, não. Está bem, ela está aí disputando. Agora, se é uma questão de preferência de um cidadão, né, de um chefe de família, de um eleitor, mais do que de um candidato, eu acho que ele tem condições de melhor dirigir o país numa hora em que já acabou esse vento favorável que varreu o mundo. Houve a crise americana, a crise se desloca para a Europa, vai se deslocar para alguns países da área e vai chegar aqui em nossas praias. Nós vamos enfrentar algumas dificuldades. E eu espero que ele seja eleito para presidente, porque ele tem melhores condições. Sem desfazer da outra. Candidato, infelizmente nosso tempo se esgotou. É um prazer, uma alegria. Foi um prazer recebê-lo aqui no Jogo do Poder. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua entrevista. E eu agradeço aos técnicos, muito obrigado. Sem ele não tem programa. É verdade. E muito obrigado principalmente a você que nos acompanhou até agora aqui pela rede CNT. O Jogo do Poder volta no próximo domingo, às 11 da noite. Muito obrigado pela audiência e até lá.